Continuidade à nossa programação. Eu sou a professora Regiane Maia, vou mediar essa palestra. Nós estamos aqui com o professor Saraiva, que ele vai trabalhar com o assunto de empreender no amor, na dor. Ele é professor efetivo do IFCE Campus Limoeiro do Norte, tem mestrado em engenharia elétrica, doutorando na UNB, também na mesma área. Ele é gestor da incubadora de empresas aqui no campus, IFCE Limoeiro do Norte. Tem alguns projetos reconhecidos na área de inovação e capacidade tecnológica. Já recebeu alguns prêmios FINEP, de inovação em 2009, 2010 e 2011, e dentre as outras habilidades, tá? Ele é um entusiasmado na causa empreendedora, trabalha aqui no campus Limoeiro com cursos de extensão na área, contribui muito no curso de tecnologia em alimentos, na área de empreendedorismo. Então, professor, seja muito bem-vindo. De antemão, já vou agradecendo a sua disponibilidade neste evento online, nesse momento que a gente está passando. Então, a equipe organizadora do curso de alimentos está agradecendo muito a sua presença. Então, vamos dar continuidade à nossa programação com o professor Saraiva. Bom, boa tarde a todos. Uma experiência nova, todo mundo aqui via internet fazendo a apresentação. De fato, para mim é uma alegria estar presente no encontro de tecnologia de alimentos e principalmente falando de um tema, como a professora Regiane falou, que me dá muito prazer. Ok? Então, a professora Regiane foi muito generosa, já me apresentou, mas eu queria fazer um reforço do nosso tema. Hoje a gente vai falar basicamente de empreendedorismo, do tema empreendedorismo. E o fato de ser na situação de amor ou na dor, a gente vai destacar isso no final do nosso tema. Mas eu vou focar principalmente na questão do empreendedorismo, que é o que me motiva bastante hoje a desenvolver esse trabalho. Vou iniciar essa apresentação fazendo a referência a esse vídeo também do YouTube, que eu recomendo que em algum momento vocês possam assistir. Ele é um vídeo que foi montado pela Word in Data, com algumas informações do Word in Data, e ele foi disponibilizado nesse link que está colocado aí na tela. E também coloquei um QR Code, então se você pausar esse vídeo e usar o seu celular, você vai conseguir ir diretamente lá para esse vídeo do YouTube. Ou então você pode procurar esse vídeo que tem exatamente esse título, A Riqueza do Mundo nos Últimos 200 Anos. O que me chama a atenção? Me chamou a atenção a ponto de eu abrir essa apresentação trazendo isso para cá. Se vocês assistirem ao vídeo, vocês vão perceber que o vídeo compara 3 momentos na história da humanidade, que é exatamente o ano de 1800, o ano de 1975. E o ano de 2015, e mostra como o mundo evoluiu com relação à distribuição de riqueza, a geração de riqueza, propriamente. Perdão, não é exatamente distribuição, mas geração de riqueza. Nesses 3 anos, como está colocado aqui nessa imagem, o ano de 1800, 1975 e 2015, a gente vai ver no slide a seguir com mais detalhe, como que a riqueza progrediu, digamos assim, como que ela evoluiu durante esses períodos. Mas antes disso, preciso dizer para vocês que, aqui está bem pequeno, mas o que está em amarelo corresponde ao continente europeu. O que está em vermelho corresponde à Ásia e ao Pacífico. O que está em azul corresponde à África. E em verde, América do Sul e América do Norte. Então, vou dar um zoom agora no ano de 1800. No entanto, antes disso também, eu gostaria de salientar o seguinte. Esse gráfico vai comparar, aqui no eixo horizontal, o que foi definido pelo Word in Data como sendo a renda diária per capita do mundo. Então, pega-se toda a renda mundial, divide-se pelo número por exemplo, a renda mundial anual, divide-se pelo número de habitantes e divide-se por 365 dias. Então, passa a ter uma renda per capita diária para cada indivíduo, para cada pessoa, enfim, para cada pessoa
do mundo, né? Cada cidadão do mundo. E a ONU define como sendo a linha da pobreza aquele cidadão que vive com menos de $2 por dia. Para nós é que seria em torno de R$10, né? Em torno de um pouco mais de R$10. Então, quem vive com menos de $2 por dia, a gente diz que está abaixo da linha da pobreza, nesse caso abaixo que é para o lado esquerdo, e quem vive com mais de $2 por dia está aqui no gráfico para o lado direito. Eu vou dar um zoom nesse gráfico e a gente vem aqui diretamente para o ano 1800. Ano 1800, Europa, Ásia, África, América do Sul e Norte estão aqui representados por suas cores. É interessante observar também que a altura desse volume ele representa o tamanho daquela população. Então, a Ásia sempre foi mais populoso e está aqui representado por um volume mais alto. A Europa está no volume menor, a África está aqui embaixo e a América do Sul está um verde muito discreto aqui, porque nessa época, em 1800, a população era muito baixa. Mas o que esse gráfico nos revela, principalmente, é que no ano de 1800, a maior parte da população mundial, ela vivia praticamente do lado esquerdo, então abaixo do nível da linha da pobreza, né? A linha da pobreza internacional, esse valor de $2 que a gente está definindo. E é interessante observar que até 1800, digamos, o mundo vivia de uma forma. E a partir de 1800, entrando no século seguinte, aconteceram as revoluções, a Revolução Industrial. Então, logo na Europa, iniciou-se a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que foi se propagando para o mundo inteiro, principalmente para as Américas e para toda a Europa. E isso passou a gerar muito mais riqueza, digamos, per capita, né? Aqui a gente não está falando de distribuição dessa riqueza, mas estamos dividindo igualmente com todos. De tal forma que, depois das 3 revoluções industriais, e agora é dito que a gente está na 4ª Revolução Industrial, né? Primeiro a gente viveu a primeira Revolução Industrial, da época do carvão, depois da segunda Revolução Industrial, com a energia elétrica, com a introdução da energia elétrica, a terceira Revolução Industrial, com os processos de automação, e agora a gente fala na 4ª Revolução Industrial, que é o mundo caminhando para a aplicação de novas tecnologias, como inteligência artificial, como internet das coisas, como realidade aumentada, enfim, tecnologias que são hoje tecnologias de ponta. Mas o que é interessante a gente observar é que de 1800 a 1975, o comportamento da renda média per capita, então, diária per capita, ela se deu dessa forma. Note que a população aumentou, né, que dá para a gente ver de forma mais significativa a América do Sul e Norte, mas Europa, América do Sul e Norte, uma fração muito pequena da Ásia e do Pacífico, ultrapassaram, digamos, a linha da pobreza. E grande parte da Ásia e do Pacífico ainda, e uma parte substantiva da África também ainda se mantém abaixo da linha da pobreza em 1975. Nós estamos falando de praticamente 175 anos da história da humanidade. Então, nesse período, houve toda essa mudança. E toda essa mudança de geração de renda, ela é principalmente vinculada ao grande desenvolvimento, ao grande aumento de produtividade decorrente das revoluções industriais, das fases da Revolução Industrial. E, por fim, o terceiro momento, que é em 2015, portanto, há 5 anos atrás, bem próximo já da gente, onde a gente vê quase que o mundo inteiro, quer dizer, há aqui um trecho ainda significativo, mas agora em sua minoria, que vive ainda abaixo da linha da pobreza. De forma ainda representativa, a África, aqui o continente africano, ainda tem bastante gente vivendo abaixo da linha da pobreza, mas a grande maioria da Ásia, da Europa e das Américas já ultrapassou essa linha.
Então, eu gosto de iniciar por esse tema porque isso nos faz refletir sobre o que teria sido responsável por gerar um movimento tão significativo na humanidade de tirar, em um tempo relativamente curto, juntando os dois períodos, a gente está falando em torno de um pouco mais de 200 anos, e a mudança da China e da Ásia de 1975 para 2015 foi bastante substantiva. É apenas de 40 anos, na verdade, em poucas décadas, a China conseguiu fazer um movimento gigante. O que é tão poderoso, o que foi tão poderoso para gerar tanta renda per capita dessa forma, né? Então, para responder essa questão, eu vou fazer referência a um livro que foi escrito há bastante tempo por um economista chamado Joseph Schumpeter, austríaco, e ele deu contribuição bastante significativa na primeira metade do século XX. E o Schumpeter começou a considerar substancialmente a importância dessas inovações tecnológicas, da influência da Revolução Industrial na geração da riqueza, o que ele chamou aqui a inovação tecnológica como sendo o motor do desenvolvimento capitalista. Então, ele, nitidamente, ele relaciona todo aquele crescimento de riqueza que aconteceu com a questão das inovações tecnológicas. E, logo em seguida, ele também, no trabalho que faz, ele insere esse termo do empreendedor. E ele define o empreendedor com uma expressão muito curiosa. Ele diz que o empreendedor é o agente básico do processo de destruição criativa. Olha, processo básico a gente é intuitivo, agora destruição criativa é um conceito um tanto estranho. E ele define essa destruição criativa, o princípio da destruição criativa, aqui colocado, é o princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados. A gente pode entender que foi exatamente o que aconteceu durante esses 200 e poucos anos, que tirou o mundo inteiro quase que abaixo da linha da pobreza e colocou na situação que está hoje. Então, realmente houve uma ruptura dos processos produtivos. E, segundo Schumpeter, o grande arquiteto desse processo é a figura do empreendedor. Tem uma outra definição bastante mais simplificada, mas que eu até gosto bastante e dou sempre como exemplo, referência, essa frase que está aqui embaixo, quer dizer, entender a destruição criativa como sendo um processo de destruir o velho para construir o novo. Então, é um processo de reconstrução. Então, esse passa a ser, de fato, para nós, na nossa definição, o papel do empreendedor. O papel do empreendedor é aquele que vai enxergar coisas, elementos, costumes, processos, produtos, serviços, métodos de produção, mercados antigos e vai transformar esses mercados em novos métodos, em novos produtos, em novas alternativas, em novas formas de atender esse público. Para dar um exemplo do que seria isso, para ficar bem compreendido, eu gosto de usar essa figura que está aqui ao lado, né? Há bem pouco tempo mesmo, não faz 10 anos, para nós nos deslocarmos, especialmente nas grandes cidades, médias e grandes cidades, a gente fazia uso do táxi, como faz até hoje. Mas o uso do táxi hoje está completamente superado, ou fortemente superado, pelo uso de aplicativos, como é o caso da Uber, né? Uber e 99 e outros tantos que têm esse exemplo de substituir esse serviço. Então, o que foi feito? Todo esse conceito do transporte urbano feito através do táxi foi, de certa forma, destruído, ele foi repensado para ser construído de uma outra forma. Esse é o papel do empreendedor. Agora, vamos dar uma pensadinha e tentar imaginar o desafio que esse grupo de pessoas, ou esses empreendedores, tiveram em repensar um serviço que estava consolidado há anos, que era feito dessa forma há anos e anos, e passou a ser feito de uma forma completamente inusitada. E super curiosa, quer dizer, com formas extremamente, muito mais produtivas do que a anterior. Primeiro que a Uber não tem nenhum gasto com aquisição de automóveis,
há críticas bastante interessantes com relação a isso, mas ela não tem, ela tem um número super reduzido de funcionários. As pessoas aderem com o seu próprio carro para trabalhar com a Uber, etc, etc, etc. Então, esse é um bom exemplo de uma empresa que pegou o antigo e reconstruiu, dando uma roupagem completamente nova e muito adaptada para os novos tempos, ok? Então, para ultrapassar essa parte, o Schumpeter, então, ele define o empreendedor como agente básico do processo de distribuição criativa e, principalmente, ele é o impulso fundamental que aciona e mantém a marcha do motor capitalista. E não há a menor dúvida que todo aquele movimento de geração de riqueza foi resultado desse esforço empreendedor. Ok. E como que a gente vive hoje? A gente está num mundo em constante mudança, em transformações gigantes. Quer dizer, a forma de se dirigir um carro ou fazer o transporte urbano, que era feito no táxi, há 20, 30 anos atrás, foi modificado pela Uber e demorou um tempo gigante para que isso acontecesse. Hoje em dia, não. As mudanças estão muito aceleradas. E olha que em apenas 8 anos, eu gosto dessa figura porque ela mostra, para deixar claro, que o comportamento das pessoas, durante a posse do Papa Bento XVI, em 2005, e a posse do Papa Francisco, em 2013, apenas 8 anos. Olha a diferença de comportamento das pessoas. Aqui todo mundo com seu smartphone, certamente gerando muito mais mídia, conteúdo, interagindo muito mais. E essa mudança de conceito, de comportamento toda foi extremamente aproveitada pelos empreendedores. O empreendedor, ele gosta da mudança. E quando a mudança não está clara, ele gera a mudança. Ele inventa a mudança, digamos assim, né? E diante do cenário que a gente está hoje, a mudança, quando a gente não a procura, ela nos encontra, né? Basta ver como é que a gente está vivendo hoje em dia, cada um na sua casa, possivelmente. A gente está aqui num evento, numa palestra, num conceito completamente renovado, e certamente o mundo será diferente a partir dessa pandemia. Empreendedores aproveitaram muito dessa mudança, que foi uma mudança forçada, muitos já estão aproveitando bastante dessa oportunidade, e o mundo vai mudar completamente ou bastante, de forma substancial, a partir dessa situação que a gente acabou de ver aqui. Agora, é sempre um exercício de futurologia a gente imaginar como será esse mundo de 2050, ou como será esse nosso futuro. O empreendedor, ele se entusiasma por pensar nesses desafios, né? E eu acho que cada um de nós deveria pensar um pouco sobre isso. Tendo em vista que, pelo histórico que a gente está vindo, as mudanças, elas são questionáveis, elas serão, não haverão barreiras contra elas, elas vão acontecer, e principalmente o mundo inteiro vai caminhando na direção da produtividade. Existe um autor, é um historiador israelense, que é o Val Harari. Ele fala bastante sobre esse novo mundo. Ele escreveu 3 livros que eu vou deixar aqui como referência, que é o Sapiens, que ele fala dos tempos atuais até o passado, o Homo Deus, que ele fala do futuro, e o 21 lições para o século XXI. Ele faz toda uma avaliação, uma análise de como a civilização humana evolui e deverá evoluir nesse futuro. Então, para quem quer entender um pouco como talvez esse futuro possa caminhar, eu deixo esses livros como referência. Mas eu coloco isso aqui porque ele faz algumas previsões, né? Claro que são previsões, mas ele faz previsões que são bastante razoáveis e que impactam muito fortemente, por exemplo, os meios de produção, a forma como nós vamos nos relacionar com o trabalho. Primeira coisa, que o trabalho vai deixar de ser tão fácil de alcançar, principalmente aquele trabalho que a gente se prepara, a gente se forma, a gente faz na faculdade e a gente se forma para ter um emprego. As pessoas vão procurar muito mais ter empregabilidade do que emprego. Então, o que seja empregabilidade? A sua capacidade, a capacidade que você tem de conseguir novos empregos.
Porque, note, nesse mundo de constante mudança, empregos deixarão de existir, novos empregos serão criados. E a gente precisa saber de que forma a gente vai se preparar para essas mudanças, né? A gente precisa fazer escolhas da nossa vida. Tem uma referência que eu gosto de colocar também, que é uma referência da ideia de você, diante das suas escolhas, cada um de nós se construir, se preparar para esse futuro, se esculpir, se formar, se produzir, se projetar para esse futuro, né? O Benjamin Franklin, um cidadão americano que inventou o para-raio, por exemplo, né, mas que tem várias contribuições diante da sociedade americana, ele criou essa expressão chamada self-made man, que basicamente diz o homem se formando, o homem se fazendo, ele se construindo. E essa construção, ela é diária, ela é constante, e ela se revela em cada decisão que a gente toma, né? Cada decisão que vai nos presentear com o mérito de ter decidido, mas também com o custo de ter decidido, porque a decisão significa uma escolha, e essa escolha ela sempre vai ter um benefício e vai ter um custo. De forma a ilustrar esse processo de construção contínua que a gente leva na vida, a artista Bob Charlene, ela fez essa escultura, que é a gente mesmo se moldando, e esse é um processo que a gente vai enfrentar em todas as fases da nossa vida, né? Desde que nascemos, que são fases inquestionáveis, e a gente todos nós vamos passar por ela. E há muitos autores, há muitas referências que dizem que essas nossas fases de vida, diante das escolhas que nós fazemos, elas devem constituir o que seria o nosso projeto. Então, eu coloquei uma referência aqui de um gerenciamento de projeto, um projeto qualquer, né, em que a execução do seu projeto de vida ela é feita em algum período, que passa antes por uma preparação, por uma organização, passa por um início e também passa por um encerramento, né? Quando a gente faz as nossas entregas, quando a gente tem os nossos filhos, ou cria os nossos filhos, ou, enfim, finaliza a nossa vida, encerra a nossa vida, etc, etc. Então, essa ideia do empreendedor que tem um projeto, que constrói sua vida, que executa um trabalho, que esse trabalho é um trabalho significativo, que muda o mundo, que muda as realidades, que muda a si próprio, que muda quem está em volta, que contribui com a sociedade, que gera renda, que gera o bem social, porque gera emprego. É um conceito bastante interessante e muito presente nesses trabalhos que a gente analisa e estuda sobre a importância do empreendedor no mundo. Bom, eu, quando preparei essa apresentação, pensei em falar de vários casos, de vários cases, mas eu vou pedir licença para vocês para contar muito brevemente o que eu propriamente fiz, porque aí eu conheço, eu não vou correr o risco de falar de alguma coisa que eu não conheço. Essa é a nossa cidade, onde eu estou hoje, onde eu nasci e onde eu estou de volta. Mas muito cedo eu fui para Brasília estudar. Há um tempo atrás, para nós estudarmos, depois de fazer o ensino médio, você tinha que sair da cidade. Então eu poderia ir para Fortaleza, talvez Natal, não sei se à época Mossoró já tinha uma faculdade, etc, etc, mas o fato é que eu fui para Brasília por uma série de questões de ordem familiar. E decidi estudar. Fiz o ensino médio e, como falei um pouco antes, fui me construí fortemente, digamos assim, diante do meu projeto, na Universidade de Brasília, fiz minha graduação, fiz meu mestrado, e hoje continuo lá, acho que não vou sair nunca da universidade. Mas o que me permitiu, nesse processo de construção, tomar uma escolha futura, que foi montar a minha empresa. Então, eu me sinto muito confortável em falar do empreendedor, porque durante muito tempo eu exerci a atividade empreendedora dentro do meu sonho, digamos assim, executando atividades que eu planejei. É claro que eu não fiz isso sozinho, eu fiz isso com outros sócios, eu fiz isso com outras pessoas que contribuíram, outros colaboradores, outros funcionários, que deram contribuições maravilhosas. E, por
professora Rejane até no início colocou que a gente conseguiu alguns resultados, eu vou mostrar para vocês logo em seguida, mas nós fizemos bons trabalhos, grandes trabalhos, suponho eu, na área de segurança da informação. Nós fazíamos desenvolvimento de sistemas, hardwares, softwares, dada a minha formação em engenharia elétrica, era nesse caminho que eu empreendia. E principalmente, hoje a empresa continua, eu saí de lá em 2016, quando voltei para o Ceará, mas a empresa continua, ela continua funcionando, ela continua operando com a vocação que tinha antes. Mas eu quero dizer que durante esse período que eu estive lá, nós demos a oportunidade de mais de 100 engenheiros, né? Era uma empresa de engenharia, nós demos a oportunidade para mais de 100 engenheiros contribuírem, que eles contribuíssem com esse sonho, que foi o sonho que a gente teve de gerar essa empresa. Uma empresa que, para dar como referência, para não ficar assim, é o pai falando do filho, a gente teve um reconhecimento da FINEP durante esses 3 anos, 2009, 2010, 2011, aconteceram outros prêmios, né? Aqui tem uma figura, enfim, uma fotografia que foi um evento no Palácio Planalto, em que eu estive numa cerimônia com a presidenta Dilma, o Mercadante, à época, o presidente da FINEP, enfim, outros homenageados aqui à época. Então, isso é para dar uma referência para vocês que é possível, né? Eu me sinto muito satisfeito com essa história. E aí, como já aconteceu, alguém pode me perguntar, sim, mas e por que você voltou? Porque em 2016 eu voltei. Por que você não? Se o teu sonho estava tão bem atendido, é que a vida é um projeto, como coloquei antes, e fazia parte do meu projeto voltar. E eu voltei para um cenário extremamente diferente do que eu tinha antes. Eu voltei para um cenário maravilhoso, que é a influência do IFCE em todo o território do estado do Ceará. O IFCE está distribuído quase de forma homogênea em todo o estado do Ceará, mas com a contribuição de capacitação que hoje é reconhecida pelo MEC ou pelo Brasil inteiro, o Ceará, outros estados do Nordeste, como sendo referência na educação do ensino médio, por que não dizer também de etapa do ensino superior. E aí eu decidi empreender no IFCE. Então, eu não deixei de ser empreendedor, porque o meu sonho passava por essa nova etapa. Então, agora eu deixei de ser tipicamente um empreendedor e passei a ser um intraempreendedor. O conceito que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir, que o intraempreendedor, ele tem as mesmas características do empreendedor. A diferença é que o intraempreendedor, ele empreende num negócio que já existe. Então, o empreendedor seria também o empregado, o funcionário de alguma empresa. É conveniente, é recomendável que você, empregado, tenha essas características do intraempreendedor. Porque aí sim você está contribuindo com esse futuro, com esse sonho daquela empresa, que é o sonho do empreendedor original, que montou a empresa, que se você está nela, é fundamental que você contribua para o sucesso dela. Então, esse é o papel do intraempreendedor, é contribuir com o sonho do outro, no negócio do outro. Hoje o meu sonho é contribuir com o IFCE na formação, na capacitação de pessoas nessa região. Ok? Mas sem nunca perder as características do empreendedor, que eu vou passar aqui muito brevemente. Então, a busca de oportunidades, iniciativa, a persistência, correr riscos calculados, a busca da qualidade, eficiência, comprometimento, a busca por informações, estabelecimento de metas, planejamento, persuasão, rede de contatos, independência e autoconfiança. Eu vou ser um pouco breve, mas cada um desses temas aqui merece um debate. Ok, vou dar exemplo para vocês, que certamente faz parte do nosso dia a dia, mas, por exemplo, a função curtir do Facebook, ela foi feita por um funcionário do Facebook sem que tenha sido solicitado a ele. Então, algumas empresas, e o Facebook é uma delas, na verdade, eles deixam que 20%, um percentual do tempo daquele funcionário, seja destinado a ele colocar a criatividade dele
para gerar alguma coisa que talvez possa ser de interesse da empresa. Não necessariamente você tem que ter esse tempo, mas você pode destinar algum tempo para criar algo produtivo no ambiente e não só ficar repetindo o mais do mesmo, né? Eu vou dar um outro exemplo, que é o PlayStation da Sony. A Sony, ela não atuava na área de jogos. É bem conhecido o sucesso do PlayStation no mundo inteiro, mas o PlayStation foi desenvolvido por um funcionário, depois um conjunto de funcionários, digamos, a revelia inicialmente da própria gestão, da própria gerência da empresa. Então, esses são exemplos de intraempreendedorismo que são muito positivos, que contribuem muito com o sucesso da empresa, a ponto de se tornar o que a gente chama de um spin-off, que é uma nova empresa dentro da própria empresa. Ok? E para falar de empreendedores, e agora eu falei do meu próprio caso de empreendedor, e enfim, alguns casos aí genéricos, eu gosto sempre de dar exemplo dos de casa. E começa pelo laticínio lá de casa, que é da área de vocês, de tecnologia de alimentos, né? Vocês já devem estar bem, enfim, carecas, né? De ouvir esse exemplo da Rochelle, salvo engano, esse é o nome dela, com a história do laticínio lá em casa. Pessoal, que inusitado, alguém do lado de um grande laticínio, como é a Betânia, aqui do lado, pensar em desenvolver um laticínio. Mas é isso, o empreendedor, ele acha brechas, ele acha nichos, ele acha novidades, ele acha uma forma de reconstruir. Ele sai do processo do pensamento, digamos, regular, óbvio, e ele gera um novo pensamento, uma nova forma de raciocinar aquelas possibilidades, aquele serviço. Vamos lembrar do Uber, né, diante dos táxis, né? E tem um exemplo que eu acho sensacional, que eu conto sempre também, até porque o Braulio participa muito, eu já assisti algumas palestras dele. Ele participa muito de eventos de empreendedorismo, sabe? Porque ele é um bom exemplo de empreendedor. Ele é um camarada que estudou onde nós estudamos, quer dizer, na nossa região aqui, não tinha grandes recursos financeiros na mão, mas tinha talento, tinha vontade, tinha capacidade, principalmente tinha aquelas outras características de empreendedor. Não perde a oportunidade, tem iniciativa, tem vontade, coloca para frente, não se sente derrotado com os erros, derrotado sim, mas não vencido, né? Então ele tenta reconstruir, tenta novamente de uma forma que antes ele não conseguiu, e agora que ele tenta de outra forma. Então, ele conta essa história em alguns eventos, ele tem alguns vídeos que eu recomendo a vocês, em que ele conta a história toda de como que ele saiu de Alto Santos, né, e foi parar no programa da Fátima Bernardes. Eu considero que ele tem sucesso, eu acredito que ele também considera que tem sucesso, porque, bem objetivamente, ele realizou o sonho dele. Eu tenho certeza que a Rochelle da Laticínio lá em casa também realizou o sonho dela. E o empreendedor é essa figura que, além de todas aquelas características, é um sonhador. É alguém que consegue observar dentro de si, consegue olhar para si próprio e entender aquilo que faz bem a ele. Portanto, que sonho ele tem e ele vai atrás de realizar esse sonho. Ok? Eu coloquei um momento da nossa vida aqui, que talvez algumas das pessoas que estão assistindo a esse vídeo possam viver, ou possam ter vivido, ou possam estar vivendo de forma muito próxima, que é o momento que a gente se forma. Eu lembro que na minha época, isso me gerou dilemas tremendos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Que caminho eu vou seguir? Eu posso procurar um emprego, eu posso procurar estudar para concurso público, eu posso empreender, enfim, eu tenho que decidir alguma coisa sobre isso. No meu caso, trabalhei por 2 anos numa empresa, depois fundei uma empresa. Eu formei, trabalhei por 2 anos, na verdade eu formei, trabalhei por 6 meses, fui fazer o mestrado, pedi para sair da empresa, terminei o mestrado, voltei, trabalhei por 2 anos, pedi para sair da empresa e fui montar a minha empresa, né? Mas é isso, a gente tem que tomar decisões, e cada decisão uma decisão te leva a benefícios e te leva a custos. Então a gente faz esse balanço
de custo-benefício, né? Mas a ideia é essa, é que a gente se motive e caminhe para atingir os nossos sonhos, né? Eu coloquei aqui uma referência para quem se formou, olha aqui, essa é uma estatística de 2013, ok? 2009 e 2013, mas ela não é diferente das estatísticas que eu tenho hoje, de outros cursos e de outros locais, que é a seguinte, de todos que se formam, em torno de 5% está colocado aqui, ó, vão abrir um negócio próprio, vão empreender baseado nas suas próprias ideias, no seu próprio esforço, que é isso que eu estou chamando de empreendedor baseado no sonho. Esse é o empreendedor que empreende por amor, que é o que deu origem ao título da palestra que a gente está conversando aqui. Ok? Então, aqui no caso da FGV, com as turmas de Direito, nesse período, 5% dos que se formaram foram abrir o seu próprio escritório, o seu próprio negócio, né? E eu gosto de chamar a atenção quando eu falo com pessoas que estão ainda na fase de decisão, que é assim, pessoal, não se prepare só para o trabalho, se prepare para ter a capacidade de trabalhar, porque o mundo muda e as habilidades futuras serão diferentes. Eu tenho essa referência aqui do Fórum Econômico Mundial de 2015, projetando para 2020, para o ano que a gente está aqui, dizendo que o que se espera de um funcionário, de um trabalhador no futuro, as habilidades que o trabalhador precisa ter. Veja como muda, né? Então, por exemplo, ok, solução de problemas complexos. Ok, eu sou engenheiro, na minha área eu sei resolver problemas complexos, vocês são da área de tecnologia de alimentos, são experts na área de alimentos, resolvem muitas questões complexas. Isso é fundamental. Mas olha outras tantas coisas que não estão sendo formadas ou não estão sendo fornecidas, digamos assim, em disciplinas ou dentro dos currículos, né? De forma objetiva, que seria talvez o pensamento crítico, a criatividade, a empatia. Certamente a empatia não é ensinada nos bancos das escolas, né? A inteligência emocional, talvez menos ainda, flexibilidade cognitiva. Essas características, pessoal, são habilidades que o indivíduo, cada um de nós, tem que desenvolver de forma complementar. E o empreendedor, ele tem automaticamente a necessidade de atingir essas habilidades. Então, o empreendedor, além de tudo, ele consegue essa flexibilidade de, até mesmo para conseguir um trabalho que não seja aquele que ele gostaria de fazer, ele vai ter mais facilidade, ok? Bom, eu queria, para a gente chegar já na parte final, falar um pouquinho sobre algumas referências também. Vou deixar esse site aqui como referência, que é o Monitor Global de Empreendedorismo, que é um site bastante utilizado por diversos órgãos internacionais, que tem bastante conceituado, e que nos dá alguns resultados que a gente pode comparar. Por exemplo, é claro que empreender, comparando o Brasil com os Estados Unidos, é mais difícil empreender no Brasil. Então, no Brasil, eu tenho talvez uma carga tributária menor, eu tenho leis trabalhistas mais flexíveis, eu tenho menos burocracia, e tudo isso é verdade. O empreendedor dos Estados Unidos, ele muito mais facilmente atinge os seus objetivos. No Brasil é bem mais difícil. Agora, lembre-se, é difícil para todos, não é só para você, para todos que moram aqui. Ok? Agora, olha que curioso, esse próprio Monitor Global de Empreendedorismo, ele revela essa estatística. Muito mais no Brasil, e aqui eu tenho a estatística de 2010, se você entrar lá no monitor, você encontra 2016, 17, 18, mas essa é a tendência. O que esse gráfico revela? Que muito mais no Brasil, percentualmente, do que nos Estados Unidos, as pessoas começam a empreender. As pessoas se lançam para o empreendedorismo. Então, a gente chama isso de taxa de empreendedor inicial. Aqui, mais do que nos Estados Unidos, as pessoas se lançam para abrir o seu negócio. Olha que curioso. E aí, eu fecho o tema da nossa palestra, que é assim, a maior parte dessas pessoas não empreende baseado nos seus sonhos, no seu amor pela vida, no que ela gosta de fazer, mas ela vai empreender pela dor. E quando ela empreende pela dor, na primeira dificuldade ela desiste. Assim que ela arruma um emprego, ela desiste do empreendimento. Assim que ela arruma uma outra alternativa, porque ela estava fazendo aquilo somente, entre aspas, porque ela não tinha outra alternativa,
ela larga tudo que foi feito, o que é uma pena, porque como a gente viu no início dessa apresentação, pelo menos é o que eu acho, o que o mundo precisa, o que a gente precisa é de empreendedor. O que a nossa região do Ceará precisa, do Nordeste precisa, gente, é de gente para gerar riqueza, é de empreendedor. E a gente precisa incentivar isso, né? Ok, eu vou deixar como referência para vocês, eu só tenho mais um minuto aqui do meu tempo, que encontrar, saber o que nos agrada é muito difícil, é muito complicado, é um amadurecimento na vida, né? Existe uma filosofia japonesa chamada Ikigai, que ela te dá um caminho, ok? Você vai responder algumas questões, tipicamente essas 4 questões: o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer, o que é bom para o mundo que você faça, né? Então, quando você encontra tudo isso, e você encontra a interseção de tudo isso, isso é o seu Ikigai. Então, isso seria aquilo que você ama. Isso, se você conseguir empreender dentro disso aqui, do que você ama, e não empreender, digamos, forçado ou pela dor, você terá grande chance de sucesso. E eu finalizo aqui, amigos e amigas, dizendo que nunca vamos parar, nunca vamos poder parar, nunca vamos deixar de caminhar. Porque, como diz o poeta, quem ama o passado e que não vê, e é você que ama o passado e não vê, que o novo sempre vem. Ok? Fico por aqui, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Professor Saraiva. Olá. Agradeço a sua participação. Nós estamos com algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Falar de um tema tão agradável, né? Tão complexo e agradável. Então, surgiram algumas perguntas, né? Como empreender nessa fase tão difícil que a gente está, né? Nesse tempo de pandemia. Como empreender? Será que empreender é a solução, né? Essa questão, é como eu comentei para vocês, ela não é solução para todos, ela é solução para alguns. Não há por que se sentir triste, se sentir desmotivado por não ser empreendedor, digamos assim. Mas é importante que você encontre a sua motivação. Se você entender que tem forças ou que você tem interesse pelo empreendedorismo, aí sim, primeira coisa, descobrir aquilo que você pode fazer a diferença, né? Como eu mostrei aqui no final, aquilo que você pode contribuir para resolver um problema, o que você pode efetivamente gerar de benefício para a sociedade, para uma comunidade, para um grupo de pessoas que serão eventualmente seus clientes. E depois de você entender que você tem isso dentro de você, ou que você pode desenvolver isso dentro de você, porque o empreendedor também pode desenvolver as habilidades, o segundo caminho que eu digo que é fundamental é: não comece nada antes de se capacitar, de estudar, de entender o caminho que o empreendedor precisa percorrer, de estudar as ferramentas, de verificar, de ver casos de sucesso, casos de insucesso, analisar o seu negócio propriamente, planejar o seu negócio. Então, se capacitar. O IFCE Limeira do Norte, professora, a senhora sabe, a gente tem alguns eventos em parceria com o SEBRAE, onde a gente recebe pessoas da comunidade externa e da comunidade interna, para discutir diversos temas relacionados ao empreendedorismo. O SEBRAE é um grande parceiro do setor para apoiar os jovens empreendedores, e o IFCE também. A gente tem um curso também, esse é um dos cursos que eu dou na área de empreendedorismo, no IFCE, e o meu conselho é esse: procure entender a sua vocação, depois disso procure se capacitar. Não inicie o seu negócio antes de percorrer esses caminhos. Mas, de fato, como eu coloquei na estatística, não são todos que vão empreender, mas aqueles que vão empreender vão gerar resultados suficientes para receber a contribuição daqueles que querem empreender um negócio do outro. Então, a gente vai ter um empreendedor e um intraempreendedor. Aquele que acha que não tem vocação para abrir o seu negócio, contribui
seja um intraempreendedor, que é o empreendedor no negócio da outra pessoa. Então, falando em capacitação, teve o Juan, ele perguntou se existiria um curso para saber ser empreendedor, ou a pessoa já nasce com esse dom de empreender, que é aquilo que a gente estuda, né? As características, habilidades empreendedoras. Né? Então, a Claro. pergunta é essa, tem esse dom mesmo, ou a pessoa precisa fazer o curso, precisa desenvolver as habilidades empreendedoras, né? Perfeito. Olha, o empreendedorismo também é um aprendizado. Também é um aprendizado. Havendo interesse nesse segmento, havendo interesse em empreender, a pessoa pode desenvolver habilidades. É claro que as pessoas são diferentes, e por serem diferentes, algumas já nascem com algumas habilidades. Há pessoas que têm mais determinação para fazer determinadas coisas, há pessoas que têm um pouco menos, e assim por diante. Então, algumas habilidades já são natas, mas aquelas que não são, elas podem ser desenvolvidas. Essa é a boa notícia. Então, há sim cursos, há sim treinamento, há testes vocacionais, digamos assim, da mesma forma que você, poxa, será que eu conseguiria ser alguém da área de tecnologia de alimentos? Eu poderia ser engenheiro, eu poderia ser médico? Eu faço um teste vocacional. No nosso curso do IFCE, a gente passa por essa etapa de discutir, não é o objetivo principal do curso, a gente foca mais nas ferramentas de planejamento do empreendedorismo, mas a gente discute durante algumas aulas essa questão do perfil empreendedor, a vocação, e a gente faz um teste vocacional. Ele não é conclusivo, mas ele te dá uma pista e te dá elementos para você pensar. Agora, o empreendedor, ele antes de tudo precisa ter vontade. E aí, com vontade, ele vai atrás dos elementos que ele precisa para empreender. Então, a gente sabe que alguns pequenos empreendedores, eles estão sofrendo, né, em tempos de pandemia, com o governo que não nos apoia. Uma pergunta do participante, a Ana. Então, como ajudá-los, né, a empreender, sabendo que os pequenos estão sofrendo alguma interferência, algum problema com relação a empreender nesse tempo de pandemia? Pois é, Ana. Infelizmente, como eu coloquei naquele slide em que empreender nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. No Brasil é complicadíssimo, infelizmente. Mas esse país precisa seguir, e ele vai seguir porque se alguém aqui não surgir como empreendedor, vai vir alguém de fora e vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Se não tivesse surgido a Betânia, digamos assim, como laticínio que veio para cá, outros laticínios teriam ocupado esse espaço. Então, quero dizer que não é porque é difícil que a gente tem que desistir, porque é difícil para todos, como eu coloquei antes. Agora, eu até faço essa comparação sempre. Mas o que é mais difícil? É difícil você ser empreendedor e passar por uma situação de pandemia como passou agora, você tendo todos os elementos na mão, tudo bem, aqueles que muitas vezes são favoráveis e aqueles que não são, mas você dirige a sua empresa. Ou você trabalhar numa empresa que teve que chegar para você e dizer, olha, infelizmente, eu não tenho como me manter na empresa e eu vou ter que me demitir. Porque, note, 91% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. 91% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, o Estado brasileiro deveria, de fato, estar apoiando essas empresas, porque elas geram mais do que a metade dos empregos do país inteiro. Elas não chegam a 60% dos empregos, mas elas estão entre 50% e 60% dos empregos. Então, a política pública devia caminhar nessa direção. Eu acho que a gente tem solução. Se não está bom agora, mais para frente deverá ficar. Eu sou otimista nesse sentido. Então, é lutar contra essas coisas e procurar melhorar. A gente muda essas coisas com o nosso voto. Vamos votar em políticos ou em governantes que possam trazer políticas públicas favoráveis ao empreendedor. Então, professor Saraiva, assim, existem algumas ferramentas que podem ser usadas, né? Aí a Ana também participou, perguntando se existe alguma ferramenta online, né, para fazer esse estudo desses clientes, né, com relação à concorrência, melhor produto, melhor mercado, como fazer esse estudo, que a gente tem uma noção através do plano de negócio e do modelo Canvas, né? Perfeito. O professor Regiane falou de dois elementos que são elementos fundamentais no planejamento de um negócio, que é você fazer o modelo de negócio e o plano de negócio. O que está por trás desses dois documentos é informação.
Então, sem informação, você não constrói esses documentos. E esses documentos não são construídos à toa. Eles são construídos para responder às dúvidas do negócio. Então, onde buscar essas informações? No setor, em pesquisa de toda a ordem que você pode fazer, em encontros setoriais, se você é da área de alimentos, nas feiras de alimentos, nos eventos de alimentos, nas entidades de classe relacionadas a isso, no SEBRAE, nas pesquisas que você pode fazer, nos relatórios setoriais que são gerados por várias entidades, como, Ministério da Agricultura, que seria, ou outro setor, aí mais da área de vocês, de tecnologia de alimentos. Então, essas fontes têm que ser buscadas, né? Isso é papel do empreendedor. Ele ir atrás dessas fontes, se alimentar delas e trazer essas informações para dentro do negócio. A gente diz que o negócio ele tem risco diminuído quando você traz a informação, você consegue responder as perguntas que estão ali colocadas. Eu me deparo muito com a seguinte pergunta: professor, mas e será que eu vou conseguir ter o dinheiro necessário para implementar o meu negócio? Porque normalmente o dinheiro passa a ser a primeira dificuldade que é apontada. Eu digo sempre, se você não conseguir ter o dinheiro, é porque provavelmente o seu negócio não está bem estruturado. Porque quando ele está bem estruturado, você consegue convencer pessoas, inclusive pessoas que vão emprestar dinheiro. Que seja uma pessoa da sua família, que seja do banco, que seja um investidor, que seja uma vaquinha que você faz na internet, até isso existe, eu acho que vocês devem saber. Mas existem pessoas que lançam produtos na internet e dizem, olha, um produto tão interessante e inovador. Imagina se eu decidir inventar em plena pandemia um respirador, eu posso chegar na internet e dizer, gente, eu vou fazer uma campanha porque eu preciso de 10 mil reais para desenvolver um respirador. Então, existem formas e formas de você alavancar o seu negócio. Eu convido a Ana, que fez a pergunta, se entendi bem, se lembra, que venha conversar com a gente, participar dos nossos cursos, né? Que a gente orienta na direção desses caminhos. Eu vejo a área de tecnologia de alimentos extremamente promissora para a área de empreendedorismo. Porque alimento toda hora você recria, toda hora você repensa, toda hora você... as possibilidades são muitas, as combinações são muitas, os estudos são muitos. O IFCE é primoroso nessa área de alimentos, tem excelentes cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação, tem excelentes professores, portanto, desenvolve muita tecnologia, e essa tecnologia pode ser embarcada em produtos e serviços. Então, falando um pouco da nossa área, quem trabalha com qualidade de produto, também surgiu uma pergunta: empreender com lucratividade para o empreendedor e com qualidade para o consumidor, né? Como é que seria se empreender? Perfeito. Lucrando com qualidade. Claro. Eu me sinto muito confortável nesse tema também da qualidade, porque eu também eu dou uma disciplina de qualidade nos cursos da indústria, e a gente busca conceituar a qualidade da seguinte forma: vamos imaginar que esse seja o seu cliente, e esse é o meu produto. Então, o meu produto tem que encaixar na necessidade do meu cliente. Quando isso acontece, eu atingi a qualidade. Agora, note, os clientes são diferentes, as pessoas são diferentes. Eu preciso entender quem são os meus clientes. Esse é o primeiro passo. Não existe qualidade sem compreender a quem eu vou atender. Não existe qualidade absoluta. O iPhone tem qualidade? Depende. Eu conheço pessoas que não conseguem usar o iPhone, então, por qualquer motivo, por desatualização tecnológica, seja o que for. Então, só porque é caro e é cheio de inovações, etc., tem qualidade para aquela pessoa? Não. Aquela pessoa tem uma necessidade que é apenas ligar. Se ela apenas vai ligar, ela pode usar aquele celular mais simples. E aquele celular mais simples atende a necessidade dela. Se atende a necessidade dela, eu estou fornecendo um produto ou um serviço com qualidade. Então, eu sou dono de um restaurante. Eu posso fazer um restaurante para atender as pessoas mais humildes com qualidade. E um outro restaurante sofisticadíssimo
vai atender a pessoas de nível social, digamos, ou econômico elevado, com a qualidade adequada àquele patamar. Então, é essa questão que a gente precisa entender. A qualidade é relativa ao público. O negócio tem que identificar o público. O empreendedor precisa identificar o público. Uma vez identificado o público, ele vai conhecer o público. Conhecendo o público, eu conheço as necessidades do público e a minha oferta vai se encaixar com as necessidades. Quando eu fizer uma oferta encaixada, eu estou atendendo com qualidade. Então, bem, professor, acho que a gente agradece, né? Teria mais outras perguntas, né? Mais outras dúvidas, indagações sobre o tema, mas a gente agradece a sua participação, né? Em nome da equipe do curso de Tecnologia de Alimentos, de todas as coordenações, para convite para próximos eventos, né? Nas nossas áreas, em outras áreas. A gente agradece a sua disponibilidade, que o tema é bem vasto, que a gente podia passar muito tempo aqui, né, discutindo, tá? Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço também, mais uma vez, a professora Rejane e a toda a equipe aí de organização do evento. E na verdade, enfim, para mim é sempre um prazer, sempre que houver oportunidade, estou à disposição de vocês. Espero ter contribuído, espero você que ouviu também, que tenha contribuído por algum tempo. E se você está próximo da gente, não deixe de continuar a percorrer esse caminho junto com a gente. A professora Regiane também trabalha fortemente com a parte de disciplina de empreendedorismo e a gente faz essa parceria sempre. Obrigado a todos. Então, a gente reforça o convite para continuarem seguindo o canal, né? Curtindo as nossas palestras, os nossos minicursos vão continuar durante os 2 dias de evento, tá? A palavra-chave está lá no chat no YouTube, né? Que vai estar lá para ter acesso à palestra e também para a frequência da palestra. Então, muito obrigado. A professora Dani, a nossa intérprete de Libras, agradecer também nesse momento de inclusão, né? A gente agradece a professora Dani todo o apoio que foi dado para a realização do evento. Um abraço.